com pressa, assim, à toa. Eu, tipo, vou ali na padaria com pressa. Calma aí, gente, eu tenho que me segurar aqui. Senão você entra realmente na vibe de São Paulo, que é muito louco. É muito E aí ninguém reclama. Agora vai pros outros lugares que é mais tranquilo. Fala, o pessoal é mais tranquilo. E que bom. Que bom. Vive 150 anos. Pois é. Tá valendo? Senhoras e senhores, estamos no ar com mais um Fala Aí. Hoje, tô muito animado pra conversa de hoje, que eu tenho muitas dúvidas. Hoje eu tô com ela, senhoras e senhores, Elisama Santos. Ela que é, tá aqui ó, educadora parental, consultora de comunicação consciente. Ela vai explicar o que é isso, que eu realmente não faço ideia. Auxilia pais, professores e cuidadores na busca de um relacionamento de maior conexão e assertividade, tal. Bom, Elisama, o que você faz? Ajuda pais a lidarem com os problemas disciplinares com os filhos. Cara, isso é um mercado infinito. Infinito. Porque filho já é um problema. Não é não? Não pode dizer que é fácil. Não vinha aqui dizer que é fácil. Tô brincando. Mas, cara, todo mundo tem problema. E aí uma coisa que você que eu falo muito nos meus vídeos. Vamos lá. Que eu apanhava muito. Mas, nossa senhora, todos os dias eu apanhava muito. E uma hora que eu tenho um vídeo meu que ficou assim, que ganhou muita visualização, é que eu brigo com uma criança. Que a criança chama demônio, não sei o que, ficou muito famoso esse vídeo. Por quê? Porque as pessoas se identificam. E aí, me conta, você fala sobre educação não violenta e como? Por que isso? O que interfere? Por que é ruim? O que pode trazer de dano? Por exemplo, eu apoiava realmente todos os dias, sem dó. E acredito que eu seja uma pessoa legal. Entendeu? Por que você prega isso e da onde veio isso daí? Tá. Se a gente for parar pra pensar por que a gente faz piada com o apanhar, é porque aquilo doeu pra caramba, e se a gente fosse levar a sério, a gente tinha um treco. A criança fosse levar aquilo a sério, as pessoas que ela mais confia no mundo, as pessoas que ela mais ama no mundo, estão batendo nela. Se a gente fosse levar aquilo ao pé da letra e sentir aquilo como, cara, sendo violentado, como a gente sentiria em qualquer outra relação, a criança teria um treco, ela não conseguiria suportar aquilo emocionalmente. Então, a gente criou ferramentas para lidar com essa coisa do apanhar. E aí, tem uma frase de uma escritora famosa que eu gosto muito, que ela fala que a criança ela não deixa de amar os pais. É mais fácil ela deixar de amar ela mesma, antes de deixar de amar os pais porque ela apanhou. Certo. Então, na maior parte das vezes, quando você apanha, você não pensa, meu pai é um descontrolado, meu pai não está conseguindo lidar com a raiva dele, meu pai está com frustração. Então, você não vai pensar nisso. Eu que sou uma peste mesmo, acabou, assim. Pior que é real. Eu sabia que eu tava fazendo merda. Tipo assim, quando minha mãe falava, cara, se você fizer isso novamente, você vai apanhar. Eu calculava, eu pensava, cara, é tão legal. Nos meus eu pensava, sua vai valer a pena? O que eu vou fazer é tão legal que eu acho que vale a pena apanhar depois, tá tudo bem. Eu ia apanhar, cara. Você dos meus, cara, eu pensava a mesma coisa. Eu calculava se a sua valia a pena, entendeu? Acho que vale a pena. Tipo, ir pro show escondido. Qual era o show? Qual era a banda? Pô, vai valer a pena. Eu vou, ele vai poder apagar que eu fui, então tudo bem. Apanho feliz que eu a vou dor passa. Muito. Você entende que não funciona? Pois é, então, não funciona. Isso é verdade, me pegou nessa agora. Você percebe que por não essa funciona? Eu não esperava. Mas só que, cara, existe uma... Você primeiro... Desculpa, você é da Bahia, né? Sim. A gente tava falando aqui. Da onde? Sou de Feira de Santana, perto de Salvador. Feira de Santana. E como foi a sua educação? A minha educação foi como na maioria de nós. Apanhei, criança não tem querer, quem manda em você sou eu. Enquanto você estiver vivendo na minha casa, eu que vou determinar tudo que vai acontecer aqui e acabou. E assim, é bem importante a gente falar que os pais fazem o melhor que eles podem. Sim. Então, nenhum pai acorda pensando, hoje eu vou cagar a cabeça do meu filho, hoje eu vou fazer um monte de besteira. Não existe, a gente acorda querendo fazer o nosso melhor. Não, a intenção sempre é a melhor possível, a execução nem sempre. Então, e aí os nossos pais, eles também não aprenderam a lidar com as emoções deles. E aí não sabiam lidar com as nossas e vira um ciclo. Né? Fica aquela coisa de passando essa falta de habilidade de lidar com as próprias emoções para todo mundo. Você falou no começo, eu apanhei muito, eu acho que eu sou uma pessoa bacana. Nossa, a maioria de nós conseguiu. Criança resiliente pra caramba. Então, a maioria de nós conseguiu ficar bem bacana. Só que, como você lida com uma pessoa que
que discorda de você, como você lida com a sua frustração, como você lida com a sua tristeza, quando você lida com as coisas... Como você lida com as suas emoções, é nessa seara aí que estão as consequências das surras que você levou, entendeu? Sim. É nessa parte de você... A maioria de nós, quando tá triste, não para pra pensar, poxa, eu tô triste hoje, preciso me cuidar, vou fazer algo que me deixa melhor. Não, eu não devia estar triste, eu tenho tudo na vida, por que eu tô triste? Não faz sentido eu estar com essa cara aqui, eu tenho que melhorar. Então, a gente não sabe acolher as nossas necessidades, nossos sentimentos, entender o que eles estão falando sobre a gente, sacou? Porque a gente não aprendeu isso, a gente aprendeu a ignorar o sentimento e seguir. Tá. Mas vamos lá. Não, tudo bem. Porque olha só, o que acontece? Eu acredito que o que era o apanhar, que é esse assunto que a gente tá falando. É uma punição por algo que você fez, sabendo que não deveria ter feito, mas mesmo assim fez. E eu acho que, mesmo criança, a gente aprende metáforas. Que é o que nesse caso toda vez que eu fizer algo que não deve ser feito, mas quem diz que não deve ser feito? Nesse caso, quem me educou, meus pais e tudo mais. Mas toda vez que eu fizer isso, eu vou receber uma punição. E é importante que eu saiba disso. O que é que você acha mais importante? Eu saber que eu vou receber uma punição, ou eu focar numa solução e aprender formas de lidar com aquilo para que esse comportamento não se repita? Não, mas a gente parte do princípio de que eu sei que estou fazendo algo errado. Cara, que a maioria das vezes a gente sabe. Sabe, mas veja a criança, só. Ela sabe. Cara, algumas vezes. Eu tenho nem sobrinhos, todas. quando eles vão fazer cagada, eles olham diferente. Eles sabem, 1 ano. Mas a criança de 1 ano, ela não tem autocontrole, cara. Não, sabe? Pode então, ser, assim, mas que ela sabe que tá fazendo. Cara, você já tá fez com o negócio e dieta? sai correndo. Você já fez dieta alguma vez na vida? Já. Pô, a gente sabe que não pode comer aquela porcaria daquele bolo de chocolate, mas a vontade é maior. O que é que funcionaria melhor? Alguém que tá do teu lado, te ajudando a pensar em formas de toda vez que essa vontade vir, você aprender a lidar com ela. Alguém que tá ali te orientando a lidar com essa coisa toda da sua dieta. Ou alguém que toda vez que você pega no bolo, pá, porrada em você. Você cria o medo do bolo e o proibido dá mais desejo, mas você não cria habilidades pra olhar aquele bolo sem aquela pessoa perto de você e não comer. Quando aquela pessoa não estiver do seu lado, você vai comer 4 fatias daquele bolo, porque aquela pessoa não tá do lado pra te bater, sacou? O que a gente aprende quando a gente apanha não é o que o comportamento é inadequado ou não. A gente aprende que eu apanho se meu pai e minha mãe descobrirem. Então o que eu faço? Eu fico cada vez mais hábil em mentir. Em esconder o que eu faço pra papai e mamãe não descobrirem. Aí, isso molda o caráter do ser humano. Ele fica ligeiro, tô brincando. Habilidade para o futuro. O cara aprende ali a lidar com as dificuldades. Não, mentira, tô brincando. Mas, pois é, só que o que acontece? Isso é uma dificuldade, cara, criar um filho é uma dificuldade, assim. Você tem filhos? Tenho 2. 2 filhos, um menino e uma menina, né? Aham. Então com qual idade? O menino vai fazer 7 em agosto e a menina vai fazer 5 mês que vem. 5 meses que vem, tá bom. Então vamos lá. Como que entrou na sua vida, a parar pra pensar, pra começar? Você tem formação de... Eu sou formada em Direito. Sou Em Direito? Formação. Já ia pensar que era Psicologia. Eu não, sou formada em Direito. Depois que eu... E como que entrou isso na sua vida de falar, cara, eu vou descobrir ou vou tentar uma forma diferente? Por que, primeiro, esse pensamento? E como que você foi... Então, eu tava no mercado uma vez, e assim, sabe aquelas coisas que fazem uma catarse em você num instante, assim? Tava no mercado uma vez, e aí uma mãe tava batendo na criança. E, em regra, quando uma mãe bate no filho, você desvia o olhar e pensa, a criança mereceu, aprontou, fez alguma coisa. Mas naquele dia eu olhei pra criança. E aí me veio aquele medo que eu sentia quando apanhava. Um negócio assim, sabe? Um encontro com uma memória muito antiga que eu nunca acessava. E eu chorei muito naquele dia. Eu tava grávida, tava no finalzinho da gestação de Miguel. Tava grávida. Então, assim, a gente tava Tava propensa. emotiva. A gente tava propensa a ter esses momentos que eu estava grávida. E aí eu falei, cara, filho, eu não vou te bater. Eu não fazia ideia da promessa difícil que eu tava fazendo na minha vida. Prometeu? Que erro. E assim, eu não sou uma pessoa conhecida por ser calma e tranquila. Na realidade, a minha fama a vida inteira foi de brava. Eu batia nos meus colegas, eu ia pra briga. É mesmo? No filho dos outros, beleza. Né? Então, assim, é um desafio diário pra mim. Porque eu sou aquela pessoa que a primeira emoção quando eu tô descontente é raiva, sabe? Certo. Então, assim, eu sou a pessoa que costuma chamar pra briga. E aí, desenvolver essa coisa da não violência, de perceber que, ok, eu sei do jeito que eu sou, mas que eu só precisava aprender a lidar com esses meus sentimentos, tem sido esse desafio para ensinar os meus filhos a lidar com os sentimentos deles, entendeu? Sim. Porque, assim,
os nossos pais, eles entendiam que eles podiam moldar a gente. A gente achava que a criança vem um livro em branco, você vai escrever o que você quiser nesse livro. E não é. Sim, realmente esse é o pensamento a gente nasce base. com várias características. E a gente não aprende a lidar com essas características. A maioria dos pais fala assim, você não pode ser assim, você não pode ser desse jeito. Onde está o botão de não ser assim? Porque eu nunca achei. Certo. Essa característica que os pais falam pra gente, se você não pode ser assim, normalmente acompanha a gente até o dia que a gente morre. Seria muito mais útil eu perceber o quê? Meu filho tem uma tendência à explosão de raiva. Como que eu vou ensiná-lo a lidar com essa raiva? Como é que eu vou fazer essa criança lidar com essa raiva de uma maneira diferente? E aí eu lembro de uma conversa que eu tive com minha mãe uma vez, que ela estava falando, ela achava que quando meu filho batia, quando ele era pequenininho, tinha 2 anos, ele batia, quando ele estava com raiva. E ela achava que eu tinha que bater nele para que ele aprendesse a não bater, o que tem bastante lógica, né? Só que não. Não, nenhuma lógica. Então, e aí eu não batia, então eu ensinava ele a lidar com a raiva. Você tá muito bravo, rude que nem um leão. Rau! Desenha pra mamãe pra fazia mostrar. Isso? Fazia. Que paciência. Desenha pra mamãe pra mostrar o quanto você tá bravo. Se você for chegar no fundo da minha casa, tem várias carinhas desenhadas no fundo de casa. Ele pegava o giz de cera parecendo uma faca e saía pro fundo de casa pra desenhar a raiva dele, sabe? Então, assim, fui aprendendo, ensinando essas habilidades pra ele. E aí, um dia, minha mãe falou, você devia lidar com essa... Miguel não podia sentir tanta raiva. Eu, tá, mãe, presta atenção. Quando o Miguel era pequeno, e ele batia sem mandar pra eu bater pra ensinar. Ela foi. Miguel ainda bate? Ela não. Eu, então. Você também não batia? Ok, não batia em vocês, mas na escola eu batia em todo mundo. Meu filho nunca bateu em ninguém na escola. Porque ele não aprendeu somente a não bater. Ele aprendeu a lidar com a raiva dele. E ele não é um menino calminho, tranquilo. Não, ele tem uma tendência de explosão de raiva como eu. Ele é da briga como eu. Mas ele aprendeu a lidar com a raiva dele de um jeito que eu não aprendi. Então, quando você chega para a criança e bate nela para falar que ela não pode fazer algo, ela está aprendendo que o mais forte pode bater no mais fraco para que ele faça o que eu quero. Entendeu? Sim. A gente está ensinando ali coisas que não é o que a gente quer que a gente ensine para a criança, cara. Eu quero que ele aprenda a lidar com as situações. Tá, mas você... Algum tipo de punição... Existe algum tipo de punição nessa criação? Não. Nenhuma? Não. Tá. Eu não acredito em punições. Por quê? Punição funcionasse, a gente tinha uma sociedade maravilhosa, concorda? Tá, mas o mundo pune. Não, a vida tem consequências. O mundo é diferente. Pune, que são punições. Não, eu não entendo que a consequência é a punição. A consequência é você colher no fruto do que você plantou. Exatamente, mas algumas são duras. Sim, e aí, entenda, o que as pessoas entendem, acham é que a educação não violenta é eu botar essa criança numa redoma e encher, né, pintar o mundo de rosa, colocar almofadas de unicórnios. E não é. Não é. Então, assim, as crianças vão viver as consequências dos atos delas. Elas vão viver. Eu só não vou estar lá falando, te avisei, bem feito, agora quebre a cara mesmo. E eu não vou estar batendo nelas, porque se, digamos, meu filho está aqui mexendo nessa xícara. Aí ele mexe na xícara e fala, filho, a xícara é para ficar aqui, ela de vidro pode quebrar. Aí mexe de novo. Por algum motivo a xícara caiu, derramou, quebrou. Normalmente, os nossos pais fariam é bater, falar, eu falei para você não mexer, tá vendo só, sai daqui que eu vou limpar. E a criança, o que ela aprende? Eu erro, eu sou punido porque eu errei, mas ela não aprende a consertar o erro dela. Na minha forma de ver a criação, ok, meu amor, agora a gente vai pegar a vassoura e a pá, você vai limpar e enxugar aqui, já que você quebrou. E depois você vai perguntar ao tio Renato como é que você pode reparar o seu erro com ele. Você entende? Mas ele não vai reparar. Não, depende. Ele já quebrou coisa em casa, que eu... Tipo, deixei dele comprar o gibi que ele compra durante a semana pra ele pagar. A gente conversou e ele falou, não, mamãe, tá bom, então isso aí, essa semana eu não vou ter o gibi porque eu vou pagar aquilo que eu fiz. Pois é, filho, exatamente. Mas isso não é uma punição? Não, é consequência, cara. Se você errou, você não tem que consertar seu erro. Exatamente. É consequência direta, não é punição. Nesse caso, ele falou, cara, não vai sem gibi porque você Não, mas não foi, você não vai sem gibi. Eu sento com ele e falo, filho, quebrou. Era algo importante pra mim. E aí, como é que a gente vai resolver? O que é que você acha que você pode fazer para reparar isso? E aí eu vou chamar ele para reflexão. E aí, se ele não der ideia, eu posso dar. Eu acho que essa semana tem tal dinheiro do gibi, é exatamente o dinheiro de comprar isso. Eu acho que essa semana a gente pode pegar isso aqui para consertar o que você pagou, o que você quebrou. E essa semana que vem você volta a do gibi. Aí ele fala, top. Às vezes ele fala, tá bom. Às vezes ele fala, você é muito chata, eu detesto você. Ok, filho, eu entendo que você tá chateado. E vai. E vai. Seu filho é um anjo. Não, porque... não, amigo. Não, porque, cara, existem também personalidades. A criança, ela tem a personalidade. O pai tem personalidade. Todo mundo tem a sua personalidade. E, cara, tem criança que
até a gente tava falando disso aqui embaixo, a gente vê às vezes até uma semelhança em quem é filho mais velho, às vezes é um pouco mais mimado, um pouco mais difícil, porque é o primeiro filho, a pessoa não tem tanta experiência e tudo mais, o filho mais novo já é mais criado, que já entendeu, e ele já é até mais ligeiro, assim, eu sou o filho mais novo, isso explica muita coisa. Você percebe ali, explica muita coisa. E isso é um negócio que, tipo, é caso a caso. Mas assim, presta atenção. A educação, quem deve guiar é pai e mãe. Eu tenho que perceber, óbvio, as peculiaridades dos meus filhos. Isso, Então, desculpa te interromper, é uma coisa muito importante. Tem gente que acha que quem educa é a escola. nunca, cara. Não é? Tem muita gente que acha Assim, isso. as pessoas... A escola é um apoio na educação. Sim. A família é um apoio na educação. Mas essa responsabilidade, na forma que essa sociedade é constituída, etc., é minha como mãe. É dos Minha e do dos pai. responsáveis. Minha e do né? pai, no caso, que, né, as outras, a forma de família, enfim. Desculpa, por favor. E aí quem deve guiar essa educação é o responsável, é o adulto. A gente precisa lembrar que nós somos os adultos, que nós guiamos essa educação. Então, eu tenho que, junto com a criança, posso construir algumas regras que são negociáveis e falar as regras que não são negociáveis. E eu tenho que guiar meu filho dentro daquela regra, observando as especificidades de cada um. Então, assim, minha menina, ela tem uma tendência muito grande a ser mais sensível. Então, eu não posso falar com o meu filho mais velho, que você fala assim, meu seu filho é um anjo. Cara, não. Ele tem uma personalidade que você não está entendendo o quanto esse menino me desafia nessa vida, sabe? Ele mexe com o meu ego de uma forma imensa. Eu não posso falar com ela no mesmo tom que eu falo com ele, porque se eu falar com ela, ela já fala assim, você não está sendo gentil comigo. Ela já sente aquilo de um jeito completamente diferente. Então, com ela é muito mais fácil conseguir algumas coisas. Filha, hoje não vai rolar. Tá bom, mamãe. Ele é filho, hoje não vai dar. Você é chata, você não gosta de mim, você, né? Enfim, criança sendo criança. Só que na nossa época, se a gente falasse, a gente recebia um tapão na boca. Exatamente. Na hora. Hoje em Pô, dia... Se olhasse pra mãe e falasse, você é chato, meu amigo. Pois é. Só que aí, você... Dependendo da personalidade, eu não era a personalidade mais boazinha do mundo. Eu dava o meu jeito de me vingar depois. Então, assim, eu não podia falar com ela, mas eu fazia alguma coisa escondida só pra sentir que eu tinha o prazer de ter feito algo de errado. Entendi. Não sei se você era assim, eu era assim. Fiz Muito. Então, assim, ele fala, eu imponho um limite. Miguel, eu não admito que ninguém fale assim comigo, meu filho. Você tá chateado, valida o sentimento dele, eu sei que você tá bravo, sei que você gostaria muito de fazer tal coisa, e isso não te dá o direito de falar comigo assim. Quando você quiser falar gentil, a gente conversa. Acabou. Eu não vou ficar me trocando com a criança. Eu não bato nele, mas o menino fica, filho, não fala assim com a mamãe, meu amor. Não. Acabou. E aí ele percebe que aquela linguagem comigo não funciona. Ele não vai conseguir nada comigo assim. Às vezes, quando ele começa, meu amor, você consegue as coisas com a mamãe nesse tom? Não. Ótimo. Então, pense numa outra forma de falar comigo que a gente conversa. A gente não está falando de ausência de firmeza na educação, entende? Os limites estão postos. Eu mostro para ele, olha, aqui esse é o limite da nossa relação. Só que eu não vou esperar dizer não pro meu filho e que ele me agradeça e falar, mamãe, muito obrigada pelo seu não. Que pessoa sensata. Pô, a criança vai ficar pirada, cara. Ninguém existe. Entende? E a gente não sabe lidar com a nossa frustração, porque essas pequenas frustrações, quando a gente é pequeno, que a gente poderia ter aprendido a lidar com elas, a desenvolver os músculos da resiliência e aprender a lidar com as coisas, a gente não foi ensinado. A gente foi ensinado a calar. Cala a boca, não chore, engula. Não sei se era a fase do engula. Sim, sim. Então, engula. Engole o choro. Choro agora. Já Na hora. isso, né? Dava nem mais fome depois. Eu queria que não desse fome. Eu facilitar muito a minha vida, cara. O tanto de choro que eu engolia quando eu era criança, amigo. Era a dieta do choro. A gente fazia dieta do choro. Você entende que isso tem consequências na forma que a gente lida com as emoções hoje. Sim, mas aí o que acontece? Você é casada ainda? Sou. Você é casada, seu marido e seus filhos. Essa é uma família, assim, porque hoje em dia tem todos os tipos de família. E aí tem famílias separadas. E aí que é o problema. O que acontece? A mãe, quando a criança está com a mãe, o pai, quando a criança está com o pai, a avó, quando a criança... E aí são todos, cada um com um método. A Torre de Babel. E esse é o problema. O relacionamento, geralmente, já do casal separado, já não é o melhor. Ainda, para organizar que todos tenham a mesma forma de criação, os mesmos valores, a mesma comunicação, principalmente pai, avó, e a avó estraga a criança de uma forma. A avó
tal. E aí? Como lidar como essa criança vai crescer e vai dar certo? Não existe dar certo. Mas como que vai... O que vai acontecer? O que faz? Cara, ninguém pensa igual no mundo, né? Por mais que a gente queira que pense de forma semelhante, eu posso cuidar da minha relação com o meu filho. A relação de todas as outras pessoas não está na minha alçada. Se eu tentar controlar o que as avós falam, o que as avós fazem, eu fico maluca. Eu não posso determinar como minha mãe fala, como minha sogra fala. Então, assim, existem situações em que eu interfiro. Por exemplo, menino não chora. Opa, vovó, chora sim. Chora, se ele precisar chorar, ele chora. Menino, menina, o choro não sai pelo pinto nem pela perereca. Certo. Então, assim, chorar, todo mundo pode chorar. Esses momentos que são, pra mim, mais fortes, eu dou interferida, sabe? Uhum. Mas, em outras situações, eu deixo rolar e depois eu chego em casa, a avó falou isso, mamãe não concorda, mamãe que acha que é assim. E acabou. Eu não vou falar, sua avó é uma velha louca, que não sabe o que ela está fazendo, porque eu acho que o que é muito mais prejudicial para a criança não é que cada um lide de um jeito, porque a gente se relaciona de forma diferente com pessoas diferentes. Mas a gente está nesse momento de formação de valores. O que é muito difícil para a criança é a falta de respeito entre as formas diferentes de pensar, entendeu? Então, assim, eles vão aprendendo que o quê? A vovó deixa eu fazer isso, com a mamãe eu não faço. Certo. Então, do lado da vovó, eu posso ir até mais longe. Tipo, a minha sogra, eu acho ela super permissiva. E eles sabem, eles olham pra mim e falam, na casa da vovó a gente pode tudo. Eu vou ficar brigando com uma mulher de quase 70 anos? Sim. Falando que ela não pode? Não, vou ver a forma que eu consigo deixar ou não na casa dela, né? Tentando organizar isso, mas é a relação deles. Eu não posso controlar isso, eles não moram com ela, então eu consigo ter um controle maior da forma que vai ver, etc e tal. Eu não posso educar todos os adultos que circulam a minha criança, porque isso vai ser exaustivo para mim, impossível e frustrante. Não dá. Então, o que eu posso fazer é lidar com respeito com as diferenças. Então, quando eu falo com ele, não concordei com isso que a avó falou, a mamãe acha assim, 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 assim. Não discuto mais, sabe? Não falo que a avó é uma louca, machista, não falo nada. Já expliquei, eles sabem o que é machismo, o que é racismo, mas eu não coloco na conta da avó. Assim, Miguel, ele tinha, agora ele já cortou, mas ele tinha um cabelo bem black. Ele é bem branquinho, mas ele tinha um cabelo bem enroladinho black. Uhum. E assim, as avós todos os dias. Meu sonho é ver você com o cabelo cortado, meu sonho é cortar seu cabelo, meu sonho é cortar seu cabelo. E aí um dia ele pergunta, mãe, por que a vovó fala assim comigo? Porque ele tem amiguinho de cabelo liso, que é aquela, né, parecendo um indiozinho, aquele cabelinho assim, e ninguém manda o menino cortar o cabelo. Porque o cabelo dele tinha que cortar. Ninguém sonha em cortar o cabelo do menino. Ninguém sonha em cortar o cabelo do guri de cabelinho liso. Fala até que dó cortar esse cabelo. Entende? E aí então eu expliquei pra ele, filho, o negro, expliquei um pouquinho, né, na linguagem que uma criança podia entender, o que era o racismo, o que era o machismo. Eu falei, a avó, ela é de uma época em que as pessoas pensavam muito assim, a gente está desconstruindo isso. Então, a avó ainda não consegue pensar da forma que a gente está pensando hoje. A avó é de um outro tempo, pensa de uma outra forma. Sem emitir juízo de valor sobre a avó, sem falar, sua avó é uma louca, sua avó, sabe? Eu acho que isso aí é mais importante para a criança do que tá todo mundo falando a mesma língua. Do que tá todo mundo agindo exatamente do mesmo jeito. Porque a gente não vai conseguir isso. Não dá. Tá, ok. Só que o que acontece? A gente tem... Desde quando que é praticado... ou sempre teve, pode ser ignorância da minha parte, mas sempre teve, já tinha educação assim dessa forma, sempre teve, ou é uma coisa que está vindo agora? Como... Assim, chegando no Brasil, chegou há poucos anos, sei lá, 10 anos, talvez. Mas na Dinamarca não existe nenhum tipo de punição na educação. A Dinamarca, há mais de 40 anos, é o país mais feliz no mundo. As crianças dinamarquesas são super educadas e não existe nenhum tipo de punição na Dinamarca. Inclusive, a palmada ela é tipificada em lei, ela é crime na Dinamarca. Existem autores de 1960 falando sobre isso, sobre não punição, sabe? 1960. 1980 teve a Jane Nelson. Então, é um movimento mundial que já tem muito tempo, mas que está chegando para a gente agora com maior força nesse momento de redes sociais. Sim, a rede sabe? social, ela... Quando meu filho nasceu, eu brincava que, assim, quando eu comecei esse negócio era só mato, né? Era tudo mato, porque não tinha esse tanto de página que tem hoje, de livro, de canal no YouTube sobre o assunto. Se você jogar no YouTube, tem um monte de canal. Se você jogar no Instagram, tem um monte de gente falando. Hoje a conversa é muito... Isso aqui é prova disso, de eu ter te achado, da Joyce ter te achado. A gente está no momento de mudança de mundo, entendeu? A gente está no momento de mudança de era, então... E você acha que os pais... sabem criar os filhos dele? Ih, o cara quer me pegar quer me botar na pegadinha aqui. Uma hora... Cara, eu acho que a gente precisa estudar para fazer o melhor sempre.
sabe? A gente consegue criar sobrevivente. Todo mundo consegue criar sobrevivente. Todo mundo sobreviveu. Todo mundo aqui. Sim, não. Sobrevivente, todo mundo consegue Aprende criar. por bem ou por mal, né? Agora, o que você pode fazer de melhor nessa relação, o que você quer desenvolver, você pensar na educação a longo prazo é uma outra história, entendeu? Acho que criar, a gente cria. Agora, quem é esse adulto que eu quero ver? E o meu comportamento de hoje vai me levar para esse adulto que eu quero que meu filho seja, porque às vezes eu tô plantando limão e quero colher melancia. São coisas, sabe? Então eu tenho que... E para isso eu preciso estudar, cara. Você estuda para começar um novo emprego, você estuda para tirar a carteira de motorista, você estuda para tanta coisa na vida, porque você não vai pegar um livro e ler sobre educação, assim, sabe? porque também é muito circunstancial. Vou dar o caso da minha casa. Meu pai ele trabalhava viajando e minha mãe ficava sozinha com a gente. Somos 3. Caraca. Homens. Então, o couro comia, entendeu? Porque primeiro que tinha essa ausência, não assim, a saudade, meu pai não tá aqui, não sei o quê, 3 moleques. Você pensa o medo que ela tinha de dar ruim, sozinha, Exatamente. né? Então, a responsa que tava nas costas dela. E era 3 demônios em casa. Assim, era fudido. Hoje eu penso isso, era fudido. Porque, tipo, eu ia, nossa, na escola, eu dava trabalho pra caramba, aí meu irmão dava outra, aí o outro irmão, meu irmão foi pai com 15 anos. Aí não sei o quê, olha essas tretas, entendeu? Então, nem sempre eu acho que dá pra você dar essa respirada, obviamente posso dar errado, dar essa respirada e falar, não, calma, vamos ter calma, senta aqui os 3, vamos conversar. Principalmente se a gente fala numa sociedade extremamente machista, em que a mulher vive super sobrecarregada, como aconteceu com a sua mãe. Claro. Porque, assim, tem um ditado africano que fala que é preciso uma tribo para educar uma criança. E é a verdade. As nossas avós, bisavós, elas educavam com as vizinhas, com todo mundo junto. Essa coisa de você criar filho sozinho, ela é muito mais recente. Então, assim, você pensa o medo da sua mãe e a cobrança que existia na cabeça dela de se der ruim, todo mundo vai falar que a culpa é minha. Sim. E é menino, então o que ela aprendeu a fazer? A gritar e a brigar, porque era a única forma que ela acha que ela teria algum tipo de controle sobre vocês, entendeu? E é exatamente isso, a informação que ela tinha, a gente repete muita coisa, né? A gente faz o que a gente vê, a gente repete, e aí a educação que veio dos pais dela, ela era da roça, dos pais do meu pai também, e aí foi ela passando pra gente, e essa era a forma, e sozinha com 3 caras. Você pensa, a pressão que era na cabeça da tua mãe? Então, eu fico pensando assim, porque a gente tem ainda muitas famílias assim no Brasil. E assim, tem uma questão de que essa discussão de ser feliz, de lidar com as emoções, de estar bem emocionalmente, é um privilégio. A gente precisa assumir que é um privilégio, que é algo recente. Sim, claro. Que é algo recente. Então, eu perguntei à minha mãe uma vez, mãe, como que você dava conta? Que meu pai também trabalhava de plantão, meu pai não fazia muita coisa com a gente. Então, mãe, como é que você dava conta? E ela, filha, tinha que dar, não tinha opção. Assim, ela não, esse negócio de pensar em ser feliz é coisa de vocês. A gente não pensava nessas coisas. Ela me deixou muito claro isso. Então, se elas não pensavam nos próprios sentimentos, nas próprias necessidades... Era sustentar, fazer crescer. Você entende? Como é que se elas não pensavam na saúde emocional delas, saúde mental delas, como elas vão cuidar da saúde emocional e mental dos filhos? Se não dá, você sai se atropelando. Não, e é isso que eu falei, ainda, isso a gente fala era, mas ainda existe muita família, mas acho que talvez a maioria. Mas é a grande maioria no Brasil, Que é difícil ter esse tipo de informação, não tem acesso a muita informação. E mesmo quando tem, é um treco que desconstrói muita coisa dentro de você, imagina. cara. Você tem que olhar pra você e pensar, putz, eu não sei lidar com a minha frustração. Porque na hora que você bate numa criança, é amor nada. Todas as vezes que eu tive vontade de bater no meu filho, tava com muita raiva. Sim, e depois eu acredito até que o pai fique mal. Nossa, todas as vezes que eu gritei, que eu perdi a paciência, eu nunca bati neles, mas eu já gritei, já perdi a paciência. Depois eu fiquei, putz, não precisava falar assim, são crianças. Você olha pra cara deles e fica assim, o olho assustado. Mas, putz, é uma criança. Mas o susto é bom. Cara... Eu acho que é importante a gente ter susto, a gente passar uns perrengues. Eu acho que susto e perrengue é bacana. Frustração é essencial pra vida. Tem que ter. Mas não provocada necessariamente pelos pais. Eu não tô falando que o pai e a mamãe vai ser perfeito. Então, assim, ele me vê no momento de fragilidade, de raiva, é legal ele saber que eu sou humana. Então, assim, mamãe não é perfeita. Inclusive, para que ele acolha a própria humanidade, é importante me ver acolhendo a minha. Então, depois eu falo, filho, a mãe perdeu a cabeça, fiquei super nervosa, sinto muito pela forma que eu falei com você. Pronto. Ele tá me vendo ali lidar com a minha emoção de uma forma que vai ensinar ele, entendeu? Mas é muito mais saudável para ele ver uma mãe que, na hora da raiva,
eu tô furiosa, não tenho condição de falar com você agora. Vou me acalmar e volto pra gente conversar. Então eu me afasto e volto. E aí já teve situação na escola, no meu filho tinha 4 anos e meio, teve uma micareta na escola, né, um carnaval fora de época, e a professora pediu que eles fossem de mortalha. E eu mandei ele, mortalha eram vestidos, nos antigos carnavais você vestia vestidos, e ele era o único menino de vestido. Então, as crianças, nossa! E ele chegou em casa me falando que odiou, que estava muito bravo. E eu, nossa, ele deve ter ficado com muita raiva. Eu tive vontade de quebrar o osso dele. Eu falei que ele não é um menino calminho. Eu, pus, o que é que você fez? Eu se afastei. Pô, ele tinha 4 anos e meio, com vontade de quebrar o osso de alguém e se afastou. Eu teria dado um murro na idade dele, eu tenho certeza absoluta disso. Entendeu? O exemplo de ver a mãe furiosa, eu não tô falando que a mãe não vai sentir raiva, que você não vai sentir... Gente, a gente é humano. Claro. Mas eu assumi que a minha raiva nesse momento não me deixa lidar com isso com você agora. Eu vou me acalmar e eu volto. E sabe o que é mais legal? Ele faz alguma coisa de errada, ele encosta e fez, mamãe, oi filho, eu vou lhe contar uma coisa. Eu, tá, você vai ficar muito brava. É, filho, e depois você vai se acalmar e a gente vai resolver. Então, você não acha que ele acha, eu vou contar porque não vai dar nada? Não, mas não é dar nada. Ele sabe que eu vou me acalmar e a gente vai resolver. Por mais que ele saiba que às vezes isso vai acarretar em, sei lá, não sair mais à noite porque foi alguma coisa que tinha interferido na saída. Ele sabe que pode ter uma consequência, mas ele não tem medo de mim. Ele pode pensar na consequência, não o medo de mim. Sim, não, é. São coisas diferentes, entendeu? Claro, claro. E essa educação que a gente tem, não, tem que bater pra aprender, a gente sabe que não funciona no final das contas. Porque você chega adolescente, você faz o que você quer e ainda faz escondido. Sim, não vai deixar. Tipo, minha mãe não pode saber, senão ela vai me matar. E isso não impede a gente de fazer. Assim, a minha preocupação não, a minha dúvida é se realmente essa pessoa quando... Você falou que não é isso e tudo mais, mas essa pessoa quando vai pro mundo, o mundo não é muito de conversar, não é muito de vou me acalmar e depois a gente vai me falar. O mundo... Que ele seja a pessoa que vai falar, eu vou dar um tempo agora. Quantas relações a gente teria salvo? Quantas brigas a gente teria evitado? Se a gente simplesmente soubesse o momento de falar, cara, eu vou beber uma água. Só isso. Não é porque o mundo vai estar reativo que eu vou falar, então eu vou jogar logo uma bomba pra esse mundo. Não faz sentido, sabe? Não faz sentido. Eu não quero que o mundo mude. Então eu não tenho que criar um agente de manutenção do mundo. Eu tenho que criar um agente de transformação do mundo. Tenho que criar alguém que vai chegar e que vai ser essa pessoa que vai falar, acho que a gente tá bem nervoso. Vamos dar um tempo aqui pra gente resolver isso com mais calma, com mais consciência. Vamos dar uma respirada. Entende? Sim. Você percebe que a gente está num momento que os adultos estão procurando coachings, inteligência emocional, mindfulness. A gente está vendo a necessidade. Tá acontecendo. A gente está vendo a necessidade disso. Do GAN, ele fala muito isso, que a gente às vezes é doutrinado por tudo que a gente aprende pelos pais e tudo mais, a não ser talvez criativo, porque o certo é isso, é isso, é isso. Não, é isso. Criatividade em criança. Quando você fica adulto, você fala, agora eu tenho que fazer curso para ser criativo. Para ser criativo. Que você aprendeu que não era Não, quando eu converso com os pais e falo assim, determinadas situações, criatividade, gente. Ah, eles não, mas eu não tenho mais criatividade. Gente, vocês já foram crianças, você já brincou na vida, é impossível você não ter criatividade. E isso é assassinado na nossa educação, entendeu? Muito. É assassinado. Curiosidade. Menino curioso, como se fosse uma coisa horrorosa a criança ser curiosa, sabe? São coisas que são essenciais para o mundo moderno. O mundo que a gente está vivendo é um mundo que não existia há bem pouco tempo atrás. A nossa geração, principalmente, que foi essa geração que viu os primeiros celulares daquele tamanho pendurado na cintura da galera, sabe? É uma geração que viu uma mudança de mundo enorme. E os nossos pais educaram a gente pensando assim, informação é uma coisa escassa, vale ouro. Né? A gente precisava fazer um trabalho da escola, a gente ia lá para a biblioteca, né? Ia procurar aquela tia que tinha enciclopédia Bassa e tal, para fazer aquela pesquisa e tal. E aí, nossos pais pensavam... Você tem noção que a maioria... Não, se bem que o pessoal que me segue, até que alguns sim, mas muita gente que vai ouvir, vai ver... Não faz ideia do que é enciclopédia Bassa. Cara, a gente tinha que... Presta atenção, deixa eu só situar vocês. Era uma porrada de livro que era em ordem alfabética. Esse livro tem de assuntos de A até B, esse aqui de B até B, de Bá até Bó, esse aqui de Bu. E, cara, era procurar assuntos, porque não tinha Google, não tinha internet pra você digitar remédio dor de cabeça. Aí aparece lá o que você... Não tinha, irmão. Aí você tinha que ficar procurando no livro Bahia, Báscula,
achei esse assunto aqui. Aí tem lá com as fotos, não sei o quê, e falando um pouco sobre esse assunto. Olha como era. Era essa a foda. nossa vida. Tem informação, cara. Era muito treta. Hoje a gente pega isso aqui, digita mundo, blá, 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 vem todas as informações, 8.000 sites. Então você é privilegiado, cara. Você pensa que aquele mundo não existe mais. Segundo a professora fazia assim, mais de uma fonte. Desespero, meu, porque só esse Cláudio Massa não funcionava. Isso, a professora pedia ainda, pesquise com pelo menos duas fontes. Porra, pra achar uma fonte era uma treta. Uma semana fazendo a pesquisa para 2 fontes. E sem copiar. Não podia copiar. Não, copiar não. E até porque só tinha 2 fontes, ela sabia o que estava na massa, então a gente não podia copiar. Vou te falar uma coisa, eu acho que isso daí fez a gente ser criativo também, que a gente tinha que pegar 2 fontes e sem copiar. Irmão, não tinha 2 fontes. Então a gente tinha que se virar. E aí trocar 3 palavras. Sinônimo. Ir no dicionário. Voltar pra fazer um trabalho. A gente ficava criativo assim. Pois é, funcionava a criatividade. Então esse mundo, cara, que os nossos pais criaram, pensando, vou dar informação pra esse menino, botar na melhor escola, porque informação vale ouro. Eles não contavam com o Google. Informação agora, cara, você pensa assim, sei lá, qualquer palavra que você pensar, você vai jogar no Google e vai aparecer milhares de fontes pra gente que só usa pesquisar duas. Consulta no Google, pô. Tô com um caroço no braço. O que é? Câncer. Tudo é câncer. Tudo é câncer. Ou virose. E aí, cara, é muito louco isso, como é fácil. Pois é, e o mundo mudou. E aí a gente precisa, hoje, de filtro pra entender desse mundo de informação o que é que funciona pra mim. O que é que faz sentido? E isso é uma grande dificuldade, porque, por exemplo, eu tenho um irmão que tem 2 filhinhos, né? Falei. E assim, o mundo mudou. Hoje é isso, a informação, todas as informações são muito mais fáceis. E a gente não sabe quais vão ser, e não dá também para prever isso aí. Uhum. Quais vão ser as informações que mais vão ser interessantes para essas crianças. Então, às vezes é natural do pai e da mãe, eu acredito, eu não sou pai, então estou só supondo, blindar, tentar, não, peraí, deixa eu, sabe? Mas aí você percebe que é um caminho oposto ao que os nossos pais faziam. Nossos pais empurravam a gente para informação que a gente não tinha. A gente está tendo que ser filtro. Que fala, opa, isso aqui não vai passar para o meu filho, não. Isso aqui não, isso aqui não. Mas o que a gente precisa é que a criança desenvolva esse filtro, porque você não vai estar do lado dela o tempo inteiro. E esse filtro, cara, é inteligência emocional. E aí é um desafio, assim, porque é isso que eu te falei. Os pais, às vezes, não têm esse tipo de informação. Às vezes não tem... Sei que essa desculpa é uma bosta, não existe, mas... Se diz não ter tempo, se diz não ter... E hoje em dia se planeja muito, uma coisa boa, se planeja muito hoje pra ter filho. Pô, meu irmão fez curso, tem curso agora, essas paradas, não tem. Minha mãe até zoou, fala, agora faz curso pra ter filho. Na minha época eu criei 3, todo mundo fala esse negócio da minha época. Na minha época eu criei 3 sem curso e sozinho aqui, ó, na guerreira. Aí, o que acontece? Hoje em dia, aliás, acho que sempre, mas a gente tenta... Um escape que os pais acham é falar, não, peraí, vem cá, o que é isso? Deixa eu ver tudo antes. O que é um erro, mas também como eu acho que a gente tem que encontrar o equilíbrio nesse negócio. E aí, antes de falar o que seria esse equilíbrio, é importante a gente lembrar que equilíbrio não é andar reto o tempo inteiro. Se você vê alguém na bicicleta, faz assim, volta. Equilíbrio, a gente dá aquela balançada para os 2 lados para encontrar. Não é andar reto, a linha reta é a morte. Não existe você tomar uma decisão reta com essa decisão. Não vai acontecer. Mas a gente começar a desenvolver nessa criança a capacidade de perceber o senso crítico, sabe? A capacidade de perceber o que é que cabe a ela, o que é que não cabe, o que é que faz sentido, o que é que não faz. Esse caminho de pense, meu filho, pense, desenvolva seu raciocínio para você saber lidar com isso aqui. Desenvolva seu raciocínio, desenvolva a sua capacidade de lidar com seus sentimentos, como essas coisas batem em você. E isso só vai vir se eu começar a conversar mais, a escutar mais e a instruir com relação às emoções. Porque perceba, a gente acha normal falar para uma criança, isso aqui é uma xícara, isso aqui é um microfone. Mas você não fala, filho, o que você está sentindo é tristeza, o que você está sentindo é raiva, o que você está sentindo é mágoa. A gente espera que isso a criança aí resolva esse negócio aí sozinha, é problema dela. Então eu falo, não pode bater. Verdade, uma regra maravilhosa, não pode bater. O que ela faz com o coração acelerado? Com a garganta seca? Com os músculos fazendo assim que ela quer bater. Então, você chega pra criança e dá a meta, atinja. E quando chega lá, dobra a meta, né? Mas assim, se vira. E não é, cara. Pra ela chegar pra atitude...
O que o pai sabe é só isso. É só isso, exatamente. Obviamente não é por maldade, não é por... Não, nunca. É o que eu te falei. A gente nunca faz pensando, O que eu sei criar é errado. assim, que é como eu ouvi ou eu fui criado. E aí é o que eu te falei na questão do estudar. A gente vai, sabe, criar? Sabe. Agora, se eu quero fazer diferente, eu vou ter que pesquisar e estudar, porque eu não sei fazer diferente. A referência que eu tenho é É outra. igual quando, assim, você vê uma criança mimada e aí o pai falando, não, meu filho, cara, pra nós que fomos criados de uma outra forma, chega a dar uma agonia de falar, cara, fala com essa criança, pelo amor de Deus. Não, e aí a gente chegou nesse outro extremo. Essa galera que foi reprimida, que apanhou pra caramba, foi pro outro extremo de botar a criança no centro da vida, o que dar chama de tudo pai na helicóptero, mão. né? A criança tá aqui, o pai tá só girando em torno dessa criança, vivendo para essa criança, tudo é essa criança. Então a gente tá que é tão perigoso quanto. Eu acho que mais. Talvez seja mais Eu perigoso. acho que mais. Eu acho uma criança que não sabe lidar com a frustração. Isso é um perigo tão grande. Uma criança que não se frustra. A criança que não tem não, cara. É isso. Tudo não, deixa ele tá assim, não, mas é só uma criança. Exatamente. Tá É chateado. exatamente porque é uma criança que é o momento de você ensinar. É o momento de você instruir ela exatamente agora que ela é uma criança. Mas aí vamos lá. Eu sou pai, suposição, e eu já, sei lá, eu puno meu filho, bato nele e tal, mas tive acesso agora a essa informação. E agora, como trocar esses valores? Porque eu já dei alguns valores, que caso isso vai acontecer, você vai ser punido, caso isso vai não sei o que, isso vai acontecer, você vai apanhar se fizer isso, Como agora começar a praticar uma nova educação, tipo, com a corrida no meio? Trocar o piloto e... Eu acho que a primeira coisa é conversar com a criança. Vou ser honesto. Porque quando você, já tem, sei lá, já tem 5 anos, já tem 6 anos, eu tenho alunas que têm filhos de 14, de 15, que estão descobrindo isso agora na adolescência. E aí você tá com a criança e fala, fiz o meu melhor que eu pude pra você até hoje, e hoje eu descobri que existe uma coisa que talvez seja melhor ainda, e eu quero tentar isso. E eu também não sei fazer. Pra mim é muito difícil. Eu aprendi apanhando, então eu não tenho dificuldades para lidar com a minha raiva. Sou humano, tô aprendendo e vamos junto aqui construir um caminho diferente, nós dois. E aí você saber que é você que tem que estudar, é você que tem que comprar livro, é você que tem que pesquisar no YouTube, porque não vai partir do adolescente ou da criança como melhorar minha relação com o meu pai. Como lidar, não vai partir. Vai partir da gente. A gente, como pai, como adulto, que tem que correr atrás disso aí. Tá. E me diz aonde eu acesso esse tipo de informação, como que eu descubro, onde eu acho Você chegar fontes. numa livraria e perguntar pelo livro da Elisama Santos. Pode falar assim, como é o nome Tem do o meu livro, livro, Educação Não aonde Violenta, compra. a Amazon, a maioria das livrarias tem. O nome é Educação Não Violenta. Elisama Santos. Tem o meu livro, tem o livro da Jane Nelson, Disciplina Positiva. Tem como falar para o seu filho ouvir, como ouvir para o seu filho falar. Tem muito livro bacana que você pode encontrar. Se você jogar na hashtag no Instagram ou no YouTube ou no Facebook, Educação Não Violenta, você vai aparecer um monte de post meu e de outras pessoas. Então, assim, é ir pesquisando, sabe? Estudando. E sabendo que a gente vai fazer merda. É fato. Essa ilusão que eu vou criar alguém que não vai ter nenhum trauma e nada pra falar com o psicólogo é palhaçada. A gente vai fazer. Não, inclusive, eu acho importante todo mundo ir no psicólogo. É essencial, cara. Psicólogo é vida. É importante. Mas existem alguns pais que querem educar de maneira violenta e acham, não, mas vou criar uma pessoa que não vai ter nenhum problema emocional. Não existe. Todo mundo tem. E a gente está educando. Agora, que sejam coisas diferentes do que a gente tem vivido, sabe? Essa nossa dificuldade de lidar com a nossa dor, com a nossa tristeza. Cara, a depressão está assolando o nosso país de uma forma enorme. A gente... Nem o país, o mundo, né? O mundo, por quê? Porque a gente não está sabendo lidar. É porque as coisas vão evoluindo. Né? O mundo vai evoluindo, o acesso à informação vai evoluindo, as pessoas vão evoluindo. E a gente, às vezes, não acompanha, não vai atrás, Não dá porque conta. vive ali naquela caixa e também não está errado. Não sei se está errado também, mas é porque não vai buscar. Por exemplo, meus pais, eles brigamos para fazer um site de alguma coisa, para ter um Instagram, porque não quer, tá ótimo. Só que às vezes a pessoa não percebe que tá ótimo, mas amanhã não vai estar mais. Você não precisa esperar o buraco abrir para poder ir lá e Nossa, e para eles é muito difícil ir atualizando, né? Porque se pra gente eles são nós agora, já também daqui a pouco, entendeu? A gente não sabe as informações que vão vir, as coisas que vão mudar, que a gente vai ser duro também de falar, não, isso daí... Não vou, não admito. Não vou admitir, entendeu? Então, a gente fala eles porque é a nossa referência. Meu pai tem trete, amanhã meu filho vai falar, meu pai... Meu pai, não, pra fato, ter não sei o quê, foi uma briga. Pô, a gente acabou de explicar o que é ciclo
trabalho é massa, cara. Tipo, a gente já é. E mas até... Cara, e hoje tá muito veloz, porque eu vejo pessoas que são... Eu tenho 33 anos, eu vejo gente que tem, sei lá, 20. Os caras, porque tem não sei o quê... Peraí, cara, o que você... Respira, vem cá. Aí que eu não tô entendendo. O que é isso que você tá falando? Não, você não tá ligado? Cara, não tô. Não tô ligado. Eu virei um tiozão, entendeu? É uma parada que é foda. Então, às vezes a gente é resistente a informações novas, até porque a gente fala muito isso, tipo, cara, quem garante que isso daí funciona? Eu não sei se funciona. Eu vou esperar pra ver se funciona. Pra depois. No caso dessa coisa da educação não violenta, funciona porque você vai pesquisar a Dinamarca, você vai pesquisar país de primeiro mundo, a grande maioria não tem punição na educação. Não tem punição na educação, sabe? A galera vem, mas nos Estados Unidos, cara, nos Estados Unidos todo dia volta e meia tem alguém que entra na escola matando todo mundo. Não me vem com os Estados Unidos como referência, porque pra mim não é referência de inteligência emocional de ninguém. Não me vem com os Estados Unidos como essa referência de sucesso, sacou? Mas na Dinamarca muita gente se suicida. A Suíça tem mais, né? Mas assim, Dinamarca nas pesquisas, a Dinamarca é o país, mas tem uma pesquisa que eles fazem, né, de felicidade, nível de felicidade, você pesquisar no Google, você vai achar. A Dinamarca é o país mais feliz do mundo, que as pessoas se consideram mais felizes. Todo mundo rico e lindo. É difícil. Todo maravilhoso e rico. Como que não vai se sentir feliz? Com o quê, mano? Brincadeira. Mas é isso, assim, essa inteligência emocional de como é que eu lido com a minha tristeza, com a minha raiva, com a minha frustração. Como é que eu acolho isso, como que eu desenvolvo as minhas potencialidades, em vez de ficar achando que eu sou ruim, que eu não deveria ser como eu sou, que essa característica minha não deveria existir. Que foi o que a gente aprendeu, sabe? Os nossos pais, o que é que eles pensavam? Tudo que eu sofri na vida é porque eu não fui perfeito. Então, eu vou fazer assim de ficar perfeito para ele não sofrer. Mas não existe ninguém perfeito. Porque a gente quer proteger. Às vezes, conhece um amigo, uma namorada, a gente quer... Não, deixa que eu vou para você. É um negócio que, assim... É nosso, então a gente precisa estudar realmente, é o que você falou, é para mudar a si próprio, para entender, vai doer, é complicado, mas a gente precisa evoluir nesse caso. E o sofrimento faz parte da vida. Sim, é um novo sofrimento. Sofrimento faz parte, sofrer faz parte da vida, a gente sente dor, faz parte da vida. Para você ter esse sorriso, você sofreu para os dentinhos nascerem. Para você, a gente sofre e tá tudo bem, não é bom nem ruim. Que a nossa educação... A gente foi criado para estar feliz, para estar bem, para estar forte. E a gente criou uma resistência a tudo que não é isso, que a gente não aprendeu a lidar. Porque você só aprende a lidar que você aceita que existe. Então, você só aprende a lidar com a sua tristeza quando você está que vai ter dia que você vai estar na bad mesmo e acabou. E uma pergunta que me veio aqui agora. Isso, obviamente, acho que impacta, por exemplo, seus filhos têm uma criação legal pra caramba, que é diferente, acredito que da maioria dos amiguinhos dele. E ele troca ideia com os amigos dele. Troca. Qual a experiência que ele, tipo, como é isso na cabeça dele? Dele fala, cara, essa galera... Porque na cabeça dele, essa galera tá toda errada. E na cabeça da galera, esse moleque tá errado. Não, assim, acho que com os amigos dele tá tudo muito certo, sabe? Ele já tem mais com os adultos. Ele já... minha mãe me meteu a mão, não sei o quê, não para de bater. Ele fala, as crianças não acreditam, né? Tipo, ele nunca apanhou. Sua mãe não bate em você? Não, é mentira que sua mãe não bate em você. A mãe de Miguel não bate em Miguel? Não bate em Miguel, não bate. Não pode bater, ninguém pode bater em ninguém. Então, ele tem essa, mas ele insiste até muito mais com os adultos. Ele fala, mamãe, ela tentou conversar comigo, mas ela não sabe conversar. Como assim não sabe conversar, filha? Ela não quer falar sobre os sentimentos, ela não quer me ouvir, ela só quer falar. Ela não gosta de conversar, mãe, ela não sabe conversar. Então, ele tem uma percepção dessa conversa que parte da escuta, que parte dessa investigação emocional do que eu estou sentindo, o que eu estou vivendo, como é que isso bateu em mim, que ele já não aceita qualquer conversa. Ela não sabe conversar direito, mamãe. Ele já meio que guia. Mas é bem legal que assim, as professoras de ambos falam comigo, nossa, eles são muito maduros. Nossa, eles têm uma percepção de botar limite nas relações. Cara, minha filha tem um maior orgulho. Minha filha tem 4 anos e meio e ela não faz se ela não quiser. Sabe? Ela fala com os amiguinhos dela, não, eu não vou fazer isso porque eu não concordo. E eu não vou fazer isso. E essa autoestima fortalecida é o que faz a gente colocar limite. Quantas vezes a gente aceita, engole sapo porque a galera se eu não vai fizer, falar não vai isso. Gostar de mim. Inconscientemente vai se afastar de mim, não vai ficar perto de mim. Instagram é isso. No Instagram a gente posta e fica olhando, vamos ver quantos likes vão dar. Não deu tanto like. O que tá acontecendo? Qual é a o nosso valor tá no olhar do outro, não no que a gente acha da gente mesmo. Com certeza. E isso é uma consequência direta dessa educação que você foi focado em deixar mamãe e papai feliz. Então, assim, você tem que fazer o que eu gosto.
Não é como isso tá pra você, o que é que você sentiu a respeito do que você fez. Ai, mamãe ficou orgulhosa. Não é, filho? Você tá orgulhoso pelo que você fez? Você tá feliz pela sua conquista? A gente não faz isso. Caralho. Mamãe tá muito orgulhosa por você. Putz, eu quero que meu filho se orgulhe do que ele fez. Que ele vai falar, pô, eu fiz algo legal, eu curti o que eu fiz. A gente tem dificuldade de se comemorar, que a gente sabe? Quer, às vezes é isso, quer ver o que minha mãe achou, o que meu pai achou, o que eu não sei quem achou, o que aí sim, aí, foi legal porque não sei quem gostou. Entende? Não é porque você se esforçou. Não é porque você sabe que você deu 110% do que você podia dar. Eu quero que meu filho tenha consciência que eu vou fazer o meu melhor, eu vou me esforçar e que eles saibam olhar para o que eles fizeram e valorizar o que eles fizeram. Porque isso é o que faz você não entrar em relações abusivas. Claro. Isso é o que faz você falar, olha, você é meu chefe, eu entendo, agora eu não permito que ninguém fale comigo nesse tom, eu gostaria que você falasse de outro jeito. E colocar limite nas relações é essencial. E a gente só coloca limite quando a gente se valoriza. Sim. Se eu não me valorizar, eu não vou colocar limite. Eu vou estar sempre flexibilizando os meus limites para caber onde você quer que eu caiba. Para agradar alguém que nem talvez eu precisasse agradar tanto. Pois é. Muito bem. Muito obrigado, adorei. Tem dúvida, TK? O TK é pai, ele tava com dúvida. Se a criança quebrar a TV, o que faz? Ele falou isso. Na hora, assim, quebrou, na hora, pum! O que faz? Respira, mata. Tô brincando. Elisama, muito obrigado. Dá suas redes sociais pro pessoal aí. @Elisama Santos C. E é isso. Comprei um livro dela, você que é pai, que pensa é pai. E outra coisa, tá aí, não é fácil. Então pensa antes, né? Pensa antes, cara. Pensa é muito antes. difícil, assim não vai dar. Não faz, pô. Não faz filho. Tem um monte de jeito de não fazer filho aí. E tem todo o direito, cara. Ninguém é obrigado, pelo amor de Deus. Exatamente. Esse negócio de maternidade, paternidade compulsória é um absurdo. Exatamente. Não, tem que ter filho, porque meus amigos todos já são pais. Não tem essa. Não quer ter filho, não tenha, porque você tem que se dedicar. Tem muita gente no mundo já também. Pois. Dá uma segurada. Inclusive é uma dica que eu dou. Vamos parar. Tô brincando. Obrigado, Elisama. Esse foi mais um Fala Aí. Querido. Adorei nessas dicas e vou ver se eu pesquiso porque é interessantíssimo. Que massa, você curtiu. Até o próximo Fala Aí. Valeu.